Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia que é mais um presente que o Senhor nos dá. Te louvamos por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa-nos, protege-nos e ampara-nos. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 19 a 21, que diz assim: Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatórios, orgulho e desordens. Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das suas relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, logo no início da pandemia de Covid, eu fiquei muito mal no hospital. Diariamente minha esposa recebia relatórios do hospital sobre minha saúde. Isso fazia com que ela estivesse sempre sabendo como eu estava. Hoje em dia, nós podemos saber tudo o que acontece com pessoas que amamos diariamente pelas redes sociais, não é? Antigamente não era assim. As pessoas demoravam para receber notícias. Na época do apóstolo Paulo, então, as notícias eram enviadas por cartas que iam através de pessoas que iam de um lugar para o outro. Demorava muito para chegar a carta e muito mais ainda para receber notícias de volta. Paulo ficou sabendo que os cristãos da cidade grega de Corinto estavam vivendo em pecados e participando das festas pagãs. Paulo escreveu sua primeira carta que nós já vimos nos devocionais e escreveu uma segunda carta que foi perdida na história. Ele então escreveu esta sua carta que estamos terminando de meditar. Nesta parte final, Paulo diz: talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Como um pai que repreende e corrige seu filho por amor, Paulo estava corrigindo os erros dos cristãos de Corinto para que eles se arrependessem de seus pecados, pedissem perdão a Deus por meio de Cristo e mudassem de vida. Paulo não sabe direito como os cristãos de Corinto estavam reagindo diante de suas cartas. Ele já tinha notícias de que algumas pessoas mudaram de vida, mas ainda ele está preocupado e aflito com a situação espiritual dos cristãos de Corinto. Deus também estava preocupado com a situação espiritual dos seres humanos. Deus criou os seres humanos perfeitos para viverem eternamente em um mundo perfeito. Deus deu aos seres humanos a capacidade de escolher o certo e o errado, o bem e o mal, a vida ou a morte, porque Ele queria que nós fôssemos livres para servi-lo e adorá-lo por amor. Infelizmente, o ser humano escolheu o errado e pecou. Por isso, Deus disse ao ser humano em Gênesis 3,17: Maldita é a terra por sua causa. O povo
o pecado trouxe a desgraça, a maldade, o sofrimento e a morte aqui e no inferno para todos os seres humanos. Mas Deus continuou amando o ser humano e por isso, já após o pecado, prometeu que o descendente da mulher, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, viria ao mundo, destruiria Satanás e conquistaria a salvação eterna para todos os seres humanos. Gálatas 4, 4 e 5 diz: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mulher humana, e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo no tempo determinado por Deus e na cruz levou sobre si mesmo todo o peso da ira e castigo eternos de Deus no lugar de todos os seres humanos para pagar pelos nossos pecados. Quando Jesus Cristo disse na cruz: está consumado, ele afirmou categoricamente que venceu o pecado, o diabo e o inferno. Na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna. O problema dos cristãos de Corinto era a da vivência da fé ou da santificação. Eles não entendiam que fé envolve mudança de vida, de valores, de princípio e de moral. O cristão não vive como o mundo vive. O cristão não faz os pecados que o mundo faz. O cristão não molda a sua vida pelo que o mundo fala e vive, mas única e exclusivamente pelo que Deus nos diz em sua palavra, especialmente nos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo diz que não quer chegar em Corinto e ter a tristeza de ver os cristãos de lá vivendo em pecados e precisar aplicar leis sobre eles. Por isso ele está escrevendo esta carta para que eles tomem consciência do mal que estão fazendo como cristãos, se arrependam e vivam uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Estimado irmão e irmã, vemos que por mais que o ser humano evolua na ciência, na tecnologia e no conhecimento, continua a mesma coisa em relação ao pecado e à maldade. Vemos diariamente nos noticiários coisas terríveis acontecendo por pura maldade do ser humano, contra outros seres humanos, contra a natureza e contra o próprio mundo em que vive. A maldade está crescendo assustadoramente no mundo e isso porque o número de cristãos verdadeiros e sinceros está diminuindo drasticamente. Hoje existem cristãos secularizados, isto é, que querem manter o nome de cristãos, mas vivem nos mesmos pecados que o mundo vive. Isso não é ser cristão. O cristão sincero e verdadeiro busca Deus, sua palavra, oração e igreja em primeiro lugar na vida. O cristão sincero e verdadeiro vive uma vida correta, consagrada e comprometida com a palavra de Deus. O cristão sincero e verdadeiro procura fazer a vontade de Deus em sua vida, luta contra as tentações para o pecado e quando peca, vai a Deus em oração pedindo perdão e forças para viver uma vida correta segundo o que Deus nos diz em sua palavra. Paulo está criticando e corrigindo os cristãos de Corinto por amor, para que eles não vivam em pecados que a cidade que viviam estavam fazendo. Que nós cristãos possamos dizer com o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20 assim: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Busquemos força para vencermos as tentações ao pecado na palavra de Deus e na Santa Ceia. A pergunta que eu, que você e que todos os cristãos deveríamos fazer todos os dias é: Senhor Jesus, o que o Senhor quer que nós façamos, o que o Senhor quer que nós falemos e o que o Senhor quer que nós pensemos.
Em vez de nós nos moldarmos ao mundo pecaminoso que vivemos, Jesus já dizia que é para nós sermos a luz do mundo e o sal da terra, isto é, para que através de nossas vidas as pessoas que nos rodeiam possam ver que nós somos felizes e vivemos uma vida correta na fé verdadeira em Cristo, e eles possam mudar de vida, crer em Cristo e terem a alegria da salvação. Romanos 6 diz assim: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós tenhamos sabedoria para vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Que nós possamos fazer a Tua vontade em nossas vidas e não a nossa vontade e a vontade do mundo. Que nós possamos testemunhar a nossa fé para este mundo que anda tão mal e longe de Ti. Que através de nossos pensamentos, palavras e obras possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.